produção de massa. A gente está falando de Centro-Oeste. A gente está falando de grandes extensões de terra produzindo padronizadamente um mesmo produto. Padronização e grandes extensões territoriais. É a realidade do nosso estado? Não. É um estado pequeno, com um relevo difícil, não é a proposta que a gente tem. Por outro lado, na contramão desse processo, a gente tem a produção e o consumo de produtos que a gente denomina como especialidades. São produtos diferenciados, produtos que têm uma característica de identidade específica e ligada àquele território, àquela origem, àquele grupo que participou da produção daquele produto. Então, a gente fala de características de qualidade e território específico. Acho que isso já pode trazer alguma aproximação para a nossa ideia de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro. Nesse modelo de commodity, o mercado é um mercado extensivo. Então, a gente tem como estratégia de competitividade volume e baixo preço, alta produção de escala, vamos sempre pensar em soja, em milho, café, que são os do Brasil, né? E qualidade padronizada. É isso que o mercado procura quando a gente está falando em commodity. A gente busca uma qualidade comercial, é baseada na redução de custos. O preço é fixado pela oferta e demanda, não tem valor agregado, ele é padronizado, e os mercados cotizados internacionalmente em valores, em bolsa de valores. Quando a gente fala aqui do mercado, do modelo de especialidades, a gente fala de um mercado mais seletivo, de uma qualidade diferenciada. Então, a gente trabalha a diferenciação do produto. A produção é limitada, a gente não vai ter hectares e hectares a perder de vista produzindo esse determinado produto, que é um produto especial, específico, um produto que tem valor agregado, geração de valor agregado, e ele é para mercados seletivos e de consumidores que têm um maior poder aquisitivo, sim. Essa é a realidade. Ele é baseado em qualidade e não em redução de custos. E aí a gente pensa, nós como consumidores, o que basta pra gente? É só comer? Aí eu faço aqui uma citação dos Titãs, né? Comida é água, bebida é pasto, você tem fome de quê e sede de quê? Basta alimentar? Basta saciar a fome? O nosso consumidor, quando ele vai consumir um produto, em primeiro lugar, ele atende às suas necessidades fisiológicas, e isso vale pra gente enquanto consumidor. Então, em primeiro lugar, atendemos às nossas necessidades de ordem fisiológica. Só que nós não somos feitos só de necessidades fisiológicas, a gente também tem necessidades psicoculturais. Então, a gente também tem prazer em atender essas necessidades, à medida que a gente tem um poder aquisitivo para isso. Então, o que eu estou falando com isso, gente? Quando o consumidor ele compra um produto, ele tem o alimento, propriamente dito, que vai atender às necessidades de ordem fisiológica, e os bens e serviços incorporados a ele. Então, vai estar incorporado naquele produto, quando não é um produto padronizado, de escala, de massa, quando é um produto específico, de um nicho específico, vai estar incorporado a esse produto o saber fazer local. Você vai poder pensar naquele produtor, daquele território, que tem uma história, uma tradição e que produziu aquele produto. Tem um sentimento, tem um valor afetivo, tem uma memória ligada nesse processo. Isso gera valor, agrega valor a esse produto. É isso que a gente acredita para o Rio de Janeiro. Então, aqui, imaginemos que a gente tem aqui moradores, ex-moradores de Santa Cruz. E aí você lembra lá de Santa Cruz, quando você morava lá, e você comia aquele aipim que só tem em Santa Cruz. Aquele aipim com a casquinha preta, a polpa branquinha. Só Santa Cruz faz aquele aipim. Pena que hoje tem tão pouco produtor em Santa Cruz. Eu hoje moro no Rio de Janeiro, mas não é verdade, mas infelizmente vamos supor que eu fosse da região de Tanguá, Itaboraí, e eu lembro de quando eu era pequena e eu comia a seleta de Itaboraí, que ficou tão famosa. Não é em qualquer... Tudo bem que ela é fabricada em Tanguá, produzida em Tanguá. Hoje o foco é o município de Tanguá, mas no passado se falava na seleta de Itaboraí. Então quem não lembra aquela laranjinha com o cabinho, com a folhinha, não é qualquer laranja que tem esse sabor. É a de Itaboraí, que agora é Tanguá. E Rio Bonito, e regiões e arredores, e eu não vou entrar nessa discussão, que é um outro trabalho do nosso ministério. Isso é um produto diferenciado. Você não precisa que seja só um produto da agroindústria, mas também pode ser da agroindústria. Mas um produto, uma laranja, um aipim, uma cachaça de Paraty, tão importante, né, que a nossa primeira indicação geográfica, que eu também não vou mergulhar no tema, porque senão a gente não vai acabar,
mas foi a primeira indicação geográfica, a cachaça de Paraty, um produto tão antigo, região de Paraty, antigamente, o nome Paraty era confundido com cachaça. De tão antigo, de tão tradicional que é. E hoje é uma cachaça diferenciada que consegue ganhar mercado externo, com um selinho lá de indicação geográfica, que significa que ela vem de um território que tem história, que tem tradição, que tem cultura, saber fazer. É isso que a gente acredita para o Rio de Janeiro. Então, assim, nas nossas necessidades de consumo em produtos agropecuários, a gente pensa na qualidade diferenciada, quando a gente tem um estado com dimensões limitadas de produção, produtos saudáveis, ecologicamente corretos, socialmente justos, origem conhecida, com incorporação de elementos do território, cultura, tradição, saber, fazer, arte, história. Isso tudo configura o que a gente está chamando, desde aquele slide anterior, de especialidades. A gente entende que os produtos, a gente tem que trabalhar a origem dos produtos, a identidade do território, a preservação do meio ambiente. A gente não está falando de rastreabilidade aqui, que é um conceito tão em voga quando a gente pensa nas questões sanitárias. A gente está falando de origem, de onde veio, qual é a história que está atrelada a esse produto e ao produtor que participou da produção desse produto. E aí, quando a gente fala em produtor, a gente está falando em pessoas, um saber fazer local, tradição, a autoestima. A origem e as pessoas estão vinculadas a esse produto que tem características diferenciadas, qualidade e valor agregado. Essa é a proposta que a gente acredita que os gestores municipais deveriam olhar com carinho para propor projetos nessas áreas para os parlamentares, para o acesso aos recursos das emendas parlamentares. Então, é um fortalecimento nesse mercado, um fortalecimento da relação consumidor-produto, reforço da segurança e da qualidade do produto, confiança e os novos circuitos de comercialização e de competitividade. A gente não vai produzir soja, o Ministério da Agricultura não está falando que a gente tem que fazer isso, a gente não tem a condição de alimentar a nossa população estadual, a gente não almeja isso, mas a gente sabe que perder a população do campo e trazer para a cidade não é a solução. A gente tem um importante setor da economia a ser desenvolvido no campo, baseado nessas estratégias. Bom, eu esqueci de falar lá no primeiro slide que eu queria ter feito para vocês uma comparação do nosso estado. É um estado pequenininho, né? A gente tem um país continental e a gente tem estados de dimensões de países, né? E o Rio de Janeiro, nas nossas pequenas dimensões, 42 mil quilômetros quadrados, se a gente for comparar, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, para minha ascendência, mas Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados. Nós temos 16,5, 17 milhões, deve estar agora, de habitantes, Portugal tem 10. Então, um país bem pequenininho com pouca gente, né? E aí, será que Portugal investe em tradição? Ele não vai plantar soja. Será que ele investe em tradição? Será que ele investe em produto diferenciado, identidade do produto, no saber fazer do produtor, no local, nas diferenças peculiares das diferentes regiões mais altas, mais baixas, mais frias, mais secas? O que essas regiões conferem para esses produtos? Será que são diferentes? Será que o vinho do Porto é diferente dos outros vinhos? Então aí, a gente tem um tanto de produto diferenciado. Quando a gente pensa em Portugal, a gente vai pensar nos queijos da Serra da Estrela, a gente pensa em azeite, pensa em vinhos, embutidos, né? Não é à toa que os voos de Portugal são dos mais fiscalizados pela quantidade de produtos que os turistas trazem, os turistas brasileiros trazem de Portugal quando vão viajar. Ilegalmente, né? Essas passagens não podem entrar. Agora até pode, depender do volume, mas eu também não vou entrar nessa área. Então, Portugal investe sim, investe e exporta seus produtos. Ele agrega valor aos seus produtos, mesmo sendo um país pequenininho. Cabe vários deles na Espanha, né? Então, assim, essa é a proposta da gente, é nisso que a gente acredita, é uma sugestão, é um novo olhar, tentar fomentar em vocês o interesse por essa área, por buscar estratégias nessa área para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu trago para vocês aqui a nova estrutura do Ministério da Agricultura. Por que colocar o organograma aqui? Porque nós, temos conhecimento geral,
Com a nova gestão da presidência, nós tivemos uma grande reforma ministerial, uma reforma na administração pública, e o Ministério da Agricultura recebeu diversas áreas. Ele recebeu a SEAD, né, o pessoal da agricultura familiar, recebeu a pesca, recebeu serviço de proteção florestal, que veio do meio ambiente. Então, hoje a gente tem novas áreas que nós estamos nos adaptando, recebemos colegas também, graças a Deus, junto com essas áreas que estão aqui com a gente. E recebemos, então, novas áreas de atuação e que estão aqui demonstradas através das secretarias. Infelizmente, a resolução é bem ruim, mas é o organograma que está no site. Então, a gente tem várias secretarias aqui, que vocês estão vendo, e essas com a setinha são as secretarias que a divisão de produção, política e desenvolvimento agropecuário, que é a divisão onde a gente trabalha, corresponde, né? São as secretarias que a gente atende. Então, a gente tem a Secretaria de Agricultura Familiar, de Assuntos Fundiários, a de Inovação e Desenvolvimento e Política Agrícola e Relações Internacionais. São as secretarias que a gente atende hoje e algumas delas a gente, como a de Assuntos Fundiários, a de Agricultura Familiar, a gente está conhecendo as pessoas com quem a gente está trabalhando, os assuntos, os temas novos que não faziam parte do Ministério antes. Bom, a divisão, e por que eu trouxe para vocês isso aqui? Porque mais para frente a gente vai ver na legislação que na hora que vocês vão postular um projeto para acessar os recursos de emenda parlamentar, vocês têm vários programas dentro do Ministério. Antigamente vocês tinham um, que era o fomento ao setor agropecuário. Com a entrada dessas novas estruturas administrativas do governo federal, como a pesca, a agricultura familiar, agora vocês têm um leque muito maior para poder acessar. Então é por isso que eu trouxe aqui de onde que vem tanto programa. Vem de todas essas secretarias, muitas delas novas, que não faziam parte da nossa estrutura anteriormente. E aí eu falei para vocês da divisão de produção, política e desenvolvimento agropecuário, que é uma das divisões do Ministério da Agricultura nos estados. Porque essa estrutura é a estrutura nacional, a estrutura que fica em Brasília, é a central, é o órgão em nível central. Nos estados a gente tem 3 divisões, uma administrativa e 2 técnicas. Uma delas a gente está com a chefe de divisão aqui, a Jamília, que é a divisão de defesa agropecuária. Também estamos com o chefe da divisão, meu chefe da divisão onde a gente trabalha, de produção, política e desenvolvimento agropecuário, que também trabalha com fiscalização, com auditoria também, mas também trabalha com fomento para o desenvolvimento agropecuário dos estados. O que a gente acredita? A gente acredita na identificação da vocação agropecuária do território. Qual é a vocação desse território? E a partir dessa vocação, trabalhar coletivamente na implementação de políticas públicas, de organização das cadeias produtivas e valorização dos produtos e garantia da qualidade do alimento, buscando o desenvolvimento agropecuário do Estado. É um resumão desses minutos iniciais de conversa que a gente está tendo. Políticas públicas, cadeias produtivas, valorização dos produtos, garantia da qualidade do alimento, desenvolvimento agropecuário do Estado. E aí agora a gente entra então no tema. A gente trabalha com 2 instrumentos no governo para transferir recursos do governo federal para os entes, estados, municípios, Distrito Federal. Quais são essas ferramentas? A gente tem convênios e contratos de repasse. E é disso que a gente vai falar daqui para frente. Como é que funciona isso, gente? Os convênios e os contratos de repasse, eles são chamados de instrumentos de transferência voluntária de recursos. Então, por que voluntária? Porque não existe uma determinação constitucional para que essas transferências ocorram. O que existe é um objetivo, uma descentralização de recursos, porque o governo federal não tem pernas para atuar em nível local, propondo ações de desenvolvimento. Então, ele faz uma descentralização de recursos para estados e municípios para que eles realizem essas ações. E quais são os aspectos fundamentais desse acordo que é feito? Ele tem que ter interesse comum e mútua cooperação. Então, os projetos que vocês apresentam para a gente, nós temos interesse na execução desses projetos. Por isso, o recurso é descentralizado. O mecanismo que a gente faz para transferir o recurso para vocês é convênios, a transferência voluntária através de convênios e contratos de repasse. Mas o recurso é oriundo do Orçamento Geral da União e é destinado a vocês, ao município de vocês, pela indicação de um parlamentar. Então, nessa parte da história a gente não interfere,
o recurso, o destino desse recurso é prerrogativa do parlamentar, mas no momento que o município de vocês é indicado, e é indicado para o Ministério da Agricultura, porque podia ser para qualquer outro ministério, por isso essa conversa toda aqui de desenvolvimento agropecuário anterior, no momento que ele é indicado para o Ministério da Agricultura, no momento que o recurso é alocado na unidade orçamentária do Ministério da Agricultura, aí a bola está com a gente. Aí vocês trabalham com a gente. Então é muito importante a gente saber, porque isso aqui está na legislação, é interesse comum. Por isso que a gente também é tão chato nos projetos, porque a gente busca que eles sejam cada vez melhores, a gente precisa atender uma legislação e precisa que nossos interesses comuns sejam atingidos e multa a cooperação. O governo federal disponibiliza o recurso e os municípios, estados e o Distrito Federal executam. Essa transferência, então, como eu disse, é através de convênios ou contratos de repasse. Executar de forma descentralizada um objeto de interesse comum entre os partícipes. Ok. Mas e qual é a diferença de convênios e contratos de repasse? Quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa o outro? A gente está falando principalmente de emendas parlamentares, então vamos focar nelas. O recurso das emendas parlamentares podem ser acessados tanto através de convênios quanto contratos de repasse. Todos dois são muito parecidos no sentido de que existe um acordo, um compromisso, muito mais do que um acordo, entre o governo federal e o ente, entre o concedente e o convenente, existe um acordo. Nesse acordo eu me comprometo a transferir o recurso, você se compromete a executar e a prestar contas, sabendo que estará submetido a fiscalizações, tanto do Ministério da Agricultura quanto dos órgãos de controle. E o objetivo comum sempre vai ser, no nosso caso, o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agropecuário da região, que vocês elegeram. A diferença é que no contrato de repasse, a gente tem uma terceira figura nesse acordo, nesse compromisso, que é a mandatária da União, que no nosso caso é a Caixa Econômica Federal, é um agente financeiro. Isso porque o Ministério não tem pernas, não tem servidores suficientes para acompanhar todas as fases da execução. Então, existe um contrato de prestação de serviços entre o Ministério da Agricultura e a Caixa Econômica Federal, contrato esse que que tem, como todo contrato, ele tem validade, né? E quando expira ele é renovado ou não, e sob novas condições ou não. E nesse contrato a Caixa Econômica tem definida quais as responsabilidades dela dentro desse processo. E aí o que eu trago de inovação para vocês, e quem já trabalhou sabe que o Ministério da Agricultura analisa o plano de trabalho, a Caixa Econômica acompanha a execução. Quando esse recurso é alocado na forma de convênios, não existe a figura da Caixa Econômica. Todo o trâmite de análise, aprovação, formalização, execução e prestação de contas é feito com o Ministério da Agricultura. E a origem desses recursos, para essa transferência voluntária, de onde vem? A gente já conversou, são recursos do Orçamento Geral da União, que, através de emendas parlamentares, né, a gente sabe que até o final de agosto, a gente tem que estar com a proposta de lei orçamentária pronta, e no momento que a proposta está pronta, em setembro já pode começar os parlamentares a apresentar as emendas ao orçamento. São essas emendas que interessam aos munícipes, aos gestores municipais e aos gestores estaduais. E obviamente que não são todas acordadas em setembro, não é isso que eu quero dizer, mas a partir de setembro esse trabalho parlamentar já começa. Esse trabalho de captação do parlamentar, de sedução do parlamentar para o seu objetivo, de apresentar um projeto consistente, um projeto estruturante, um projeto que apresente resultados, para que o parlamentar realmente tenha, a gente sabe que ele vai investir num projeto de interesse que traga resultados efetivos para o desenvolvimento agropecuário, mas a gente sabe que existe uma tendência a apoiar a sua base eleitoral. E é assim que funciona. Então, as emendas parlamentares, elas são uma forma de descentralização do orçamento. O orçamento ele é muito engessado, com áreas de aplicação que não podem ser flexibilizadas, a gente sabe isso, determinada em legislação, e a forma de conseguir os deputados e senadores participarem no processo de definição do uso desse recurso público é através das emendas parlamentares, é aquela brecha que eles têm para conseguir acessar o orçamento e aplicar diretamente nas áreas de interesse. Esse é o fluxograma de tramitação no mapa, e aí eu vou explicar aqui para vocês, e é aqui que a coisa enrola. Os municípios têm uma determinada demanda de um determinado projeto. Era assim que deveria ser. Infelizmente, nem sempre é.
Eu já recebi telefonemas às vésperas de Natal e Ano Novo. Antigamente acontecia muito isso, das emendas saírem no final do ano, valores altos, e o município me ligar e perguntar: o que eu posso fazer com esse recurso? Então esse é o caminho completamente invertido. O recurso deveria ter ido para o município, porque ele deveria ter feito um gestor, uma articulação com um parlamentar para uma determinada área que precisa daquele recurso, e não receber o recurso e falar: e agora eu invisto onde? Mas isso aqui não é uma crítica. A gente sabe que, a gente estava até conversando aqui antes da palestra, a gente sabe que existe uma necessidade muito grande de capacitação dos gestores. A gente tem um país gigante, uma imensidade de realidades nesse país. Então, acreditamos que deveria ser, a gente precisa ter condições disso, mas um compromisso do governo de conseguir capacitar esses gestores. Esse é um iniciozinho, né? É um comecinho aqui, conversando com vocês. Para que isso aqui não aconteça, a demanda dos municípios tem que existir antes da indicação do parlamentar. Ele precisa saber no que ele vai injetar aquele recurso, onde ele quer chegar. Então, existe uma demanda, esse gestor municipal ou estadual, a gente coloca aqui municípios, porque a gente tem um estado e vários municípios, né? Então a nossa maioria, obviamente, sempre é municipal, né? A gente tem poucas emendas estaduais. Então, existe uma demanda, o parlamentar é acionado, uma articulação política com o parlamentar, uma apresentação da demanda, da necessidade, do interesse de investimento naquela área. O parlamentar indica esse proponente, ou seja, esse município, ou estado, ou distrito federal, e contempla ele na sua emenda parlamentar. Lembrando que eles têm limites, eles têm um limite orçamentário de aplicação, e eles têm um limite de número de emendas, em 25. Então, é uma concorrência, é o momento que vocês vão para a guerra para conseguir serem contemplados. Essa indicação vai para a ASPAR, que é a Assessoria Parlamentar do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura faz o cadastramento dos CNPJs dos municípios no SICONV, que é o portal de convênios, que a gente já conversou, que é um sistema onde toda análise e tramitação ocorre de forma transparente e séria. Então, a ASPAR cadastra o CNPJ lá. Então, eu não fui contemplado. O parlamentar disse que eu seria contemplado. Eu entro no programa do Ministério da Agricultura e não consigo inserir proposta. Por quê, Ana? Porque seu CNPJ não está cadastrado, porque o parlamentar não te contemplou ainda. Então, muitas vezes a gente recebe esse telefonema: pô, mas eu tenho aqui, ele disse, tá, mas não, efetivamente a nossa assessoria ainda não foi comunicada. Às vezes eles podem mudar a indicação, às vezes eles podem ter algum tipo de restrição orçamentária. No momento que ela é comunicada, o CNPJ é cadastrado e o sistema então se abre para o município. Então, ele está apto a cadastrar uma proposta. A ASPAR avisa a Superintendência Federal de Agricultura, que somos nós. A nossa assessoria comunica e nos encaminha a listagem dos municípios que vão ser contemplados naquele ano. Na superintendência existe uma divisão, que eu já falei para vocês, que é a nossa, a DPDAG. A DPDAG comunica o indicado, e eu vou falar para vocês que normalmente a gente não tem nem tempo de comunicar, porque vocês estão sabendo antes da gente que são contemplados. Então, vocês já estão sabendo, antenados, os municípios já colocaram a proposta lá no sistema. DPDAG, então, comunicaria o indicado, e esse indicado passa a ser chamado de proponente. Ele está propondo um contrato de repasse com o Ministério da Agricultura. O proponente cadastra a proposta no sistema e aperta um botãozinho fundamental que envia para análise. Se não aperta o botãozinho, não vai ficar lá boiando, a gente não analisa. A proposta em análise, então, ela vai ser analisada pelos técnicos da Superintendência de Agricultura, pela Divisão de Política, Produção Política e Desenvolvimento Agropecuário. Quando ela é analisada, é aquela história, sim, não, né? Ela é analisada 100% das vezes, eu diria a vocês, ela precisa de readequação. Isso é até um conforto, dizer, poxa, mas eu sou tão certinho, fiz igualzinho no ano passado, mesmo assim, teve parecer de readequação? Sempre tem. É muito difícil, né? Você não ter, muitas vezes a gente tem um questionamento novo, a gente tem um critério novo de análise, então não se assustem, sempre tem um parecer de adequação. Proposta readequada, encaminha para análise. Analisou, se não tiver adequado, devolve. E a gente fica nessa até aprovar. A proposta aprovada, então, é encaminhada para a Caixa Econômica Federal. É realizado o empenho, a Caixa Econômica é a mandatária, lembra? Ela vai gerir essa parte da execução. A Caixa Econômica celebra efetivamente o contrato de repasse com o proponente, vai acompanhar a execução. Então, vamos dizer, o que eu quero dizer com execução? Por exemplo, meu plano de trabalho, como grande parte que vocês vão ver do Rio de Janeiro propõe,
é a aquisição de máquinas, patrulha mecanizada. Tá, vou acelerar. Proposição de máquinas. Então, a Caixa vai acompanhar a compra das máquinas. Ela vai autorizar a licitação, ela tem todo um arcabouço de documentos que ela solicita aos proponentes para acompanhar o processo licitatório, autorizar e depois, na prestação de contas, verificar a presença do bem realmente adquirido. Bom, esse processo todinho aqui é fiscalizado por nós. A gente atua na fiscalização desse processo através de um procedimento de amostragem, onde a nossa coordenação nos direciona quais as propostas anuais que a gente vai fiscalizar e também por denúncia. E aí vocês imaginam que numa situação política de um município, existem denúncias procedentes e denúncias altamente improcedentes, mas a gente tem que fiscalizar da mesma forma. Então, não é o Ministério da Agricultura mal que vai lá fiscalizar, não, ele tem que fiscalizar porque ele tem que cumprir uma legislação e muitas vezes ele recebeu denúncias. E se ele não fiscalizar, aí são os órgãos de controle que batem na gente, então a gente é obrigado. Qual é a mudança, gente? Eu estou falando aqui para vocês de contrato de repasse, vocês estão vendo? Qual é a mudança que aconteceu esse ano? Na LDO desse ano, no artigo 84, parágrafo 3º, inciso 2º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, esse parágrafo diz, ele trouxe um limite para gastos administrativos dos contratos de repasse. E o que isso significa? Que o máximo que a Caixa Econômica, que é a nossa mandatária aqui, poderia cobrar, porque é um contrato de prestação de serviço, obviamente ela cobra por isso. E isso é descontado do valor do repasse, da emenda. O máximo que a Caixa Econômica em 2019 pode cobrar, e isso não existia antes, são 4,5% do valor da emenda. Ano passado, para máquinas, tinha uma conta que eu nunca, porque ela não é fixa, era uma fórmula que eles aplicavam em Brasília, para definir o percentual da Caixa, mas para máquinas girava em torno de 10% a 12% e obras 20%. E a LDO determinou que agora é 4,5%. O que aconteceu? O que aconteceu é que o contrato de prestação de serviços entre a Caixa Econômica e o Ministério foi renovado há pouquíssimo tempo e em situação diferente da anterior. E quem vai fazer agora, observem que mudou ali na parte de celebração, execução e prestação de contas, que era a Caixa Econômica que fazia, no caso dos contratos de repasse, agora quem vai fazer somos nós, o MAPA. A tarefa veio pra gente, a gente ficou assim também, com a boca aberta. A tarefa veio pra gente, a Caixa não vai fazer isso, a Caixa vai trabalhar somente com obras. Tudo que for máquina, agora não vai mais vai ser adquirido como instrumento contrato de repasse, porque se não tem mais mandatária, se aqui eu tenho mapa, então não é mais contrato de repasse, a gente aprendeu lá atrás, contrato de repasse tem mandatária. Então agora tudo vai virar convênio. Então não mais contrato de repasse, e sim convênio. Convênio, tá, eu tenho que acelerar muito. Convênios, a gente tem um procedimento bastante diferente e aumentou bastante a questão burocrática dentro do Ministério. Então, acelerando para vocês aqui. Isso aqui é um tratorzinho para dizer que agora máquinas é assim, através de convênios. A gente vai alimentar dois sistemas. O SICONV, que é o sistema de contratos de convênios, portal de convênios, que a gente já falou, e o SEI, que é o nosso Sistema Eletrônico de Informações, onde tramitam os nossos processos, todos os processos do Ministério da Agricultura. Hoje, os municípios vão ter que fornecer documentação para a gente, muito além do que a gente pedia antigamente, para poder alimentar esses dois sistemas. Nesse sistema, no SEI, então, depois de aprovada a proposta no SICONV, a gente alimenta o SEI num processo virtual, igualzinho como era no papel. O processo vai para Brasília, nossa coordenação manda para o jurídico e vai ser formalizado um convênio. Um acompanhante de convênio, publicação de portaria e todos os trâmites burocráticos que isso exige e que a gente vai ver como vai funcionar esse ano juntos. Esse aqui é a nova cara da plataforma, o SICONV, ele está dentro de uma plataforma mais abrangente que o governo federal criou, que é a plataforma Mais Brasil. Aqui a gente faz o login e acessa. Essa é a carinha do SICONV para quem não conhece. Aqui vocês podem acessar os programas que o Ministério da Agricultura tem abertos, as propostas que vocês cadastraram, as que já estão em execução e etc. Eu coloquei a carinha de um plano de trabalho aqui. Achei que tinha tirado o nome do município. Bom, cuidados para não perder o recurso. Gente, o que os gestores precisam tomar cuidado? Primeiro, preenchimento do SICONV. Então, equipe técnica capacitada para trabalhar no SICONV.
Invistam em capacitação dos seus técnicos. É fundamental. São eles que vão preencher o SICOMV, que vão elaborar os documentos necessários para que as propostas possam ser aprovadas. O nosso interesse é que o recurso fique no estado do Rio de Janeiro. A gente não fica feliz quando o município perde recurso, mas a gente tem uma legislação a seguir, a cumprir, porque é o nosso CPF que está ali no SICOMV aprovando. E a gente também tem um parlamentar interessado que esse recurso esteja no Rio de Janeiro. A gente tem o nosso interesse no desenvolvimento agropecuário do Estado. Então, na verdade, a gente está do mesmo lado, no mesmo lado da batalha. Só que a gente precisa se ajudar. Invistam na capacitação dos seus técnicos. Elaboração de documentos com embasamento técnico. Não façam copia e cola. Procure olhar para aquela proposta como uma proposta única e com as características que aquela proposta tem, elaborar os documentos que a gente pede. Orçamento impositivo. Então, atenção para os prazos. Antigamente, antes do orçamento impositivo, a gente precisava analisar e aprovar as propostas até 31 de dezembro. Agora não, a gente tem um orçamento onde a gente tem prazos, uma portaria que determina prazos normalmente curtos. Então, a nossa equipe nos Jogos do Brasil estava aprovando proposta e eu estava ligando para o município, você está no jogo, não é? A minha colega Ludmila estava junto, a gente ligando e tendo que ajustar porque o prazo era aquele. Então, é muito importante estar atento aos prazos, olhar no orçamento impositivo. Se é feriado no seu município, justamente no último dia, porque a gente pode estar ligando e dizer que faltou um pedacinho que tem que ser complementado. É feriado no município e perdeu a proposta por uma questão. Projetos estruturados, foco no desenvolvimento rural, na realidade do município. As emendas são de uso exclusivo na área rural. O projeto tem que ser para a área rural. Muito importante, o plano diretor rural municipal. Não vou poder entrar. Deixa eu só pegar para mostrar aqui. Essa aqui é uma cartilha, um guia, elaborado pelo Ministério da Agricultura, em parceria com o IICA, o Instituto Interamericano para Agropecuária, e é uma cartilha muito interessante, está disponível no site do Ministério da Agricultura, orientando os gestores para como elaborar e utilizar o Plano Diretor Rural Municipal. Pouquíssimos municípios do Rio de Janeiro têm. É uma ferramenta importantíssima de gestão. Ele é preciso ser feito com cuidado, não só para cumprir tabela. Houve épocas que a nossa legislação obrigava que o município tivesse o plano para conseguir ter o plano de trabalho aprovado. Esse item foi removido por uma questão óbvia, né? Senão a gente teria muitas emendas, muitos projetos inviabilizados, mas é importantíssimo que os municípios invistam nessa ferramenta de gestão, de subsídio de tomada de decisão. Não vou alongar mais nisso, porque não tem mais tempo. Muito importante também que o município, no momento que faz o seu plano de trabalho, perceba que desde a portaria 424 em 2016 é proibida a repactuação de metas. Se vocês disseram que vão comprar uma reta escavadeira e um trator, não adianta depois tentar um ajuste de plano de trabalho e mudar para motoniveladora. Mesmo que seja o mais importante do município, a legislação veda. Isso era possível antes, agora não mais. Então, não podemos mais mudar as metas. E observar que temos diferentes programas dentro do Ministério da Agricultura. O seu projeto tem que atender o objetivo daquele programa que vai estar lá no site. Esse é nosso arcabouço legal, não vamos entrar em detalhes, mas muito importante a leitura da 424, que ela rege no geral, convênios e contratos de repasse, é uma legislação importantíssima. E a portaria MAPA, que é a que define quais as regrinhas do nosso jogo, aí é com o Ministério da Agricultura, a portaria 140, fresquinha, ela define como é que é o nosso jogo, as nossas regras, o que a gente exige nas análises, quais as nossas responsabilidades do Ministério da Agricultura, no caso. E a portaria 1211, também importantíssima, porque ela traz uma lista dos bens que podem ser adquiridos. Não vou entrar em detalhes da portaria. Aqui são os programas que a gente tem. Então, antigamente tínhamos o fomento ao setor agropecuário, agora a gente tem mais 8. Então, a gente tem 3 para atividade de pesca e os outros 5 são todos na área de territórios rurais, assistência técnica e políticas para agricultura familiar. Está tudo no SICOMV. Portaria 1211, alguns exemplos do que pode ser adquirido com recurso através do Ministério da Agricultura. Então, a gente está vendo máquinas e equipamentos agrícolas, construção de agroindústria, beneficiamentos de produtos agropecuários, estradas vicinais, laboratórios, matadouros, mercados
centros de comercialização para o produtor rural. Eu não quero trazer exemplos assim de propostas que a gente, porque eu não quero citar nenhum tipo de município, mas muitas vezes a ideia é muito legal. A proposta é interessante, é importante para o município, mas não cabe no Ministério da Agricultura. Você tem o Ministério do Turismo para sair esse recurso, você tem cidades, você tem outras áreas para esse recurso vir, não cabe pelo Ministério da Agricultura. Então, isso é muito importante, se o teu projeto está encaixado na agricultura, para você articular com o seu parlamentar. Construção de entrepostos, feira livre para produtos agropecuários, construção de parque de exposição, formação de pomares, horta, viveiros, energia elétrica, ações de implantação de boas práticas agropecuárias, enfim, está tudo na 1211. É muito importante a gente falar. A aquisição de máquinas e equipamentos para o desenvolvimento da produção orgânica foi uma inovação que ela trouxe. A gente, até 2017, não tinha essa listagem veio por uma determinação do TCU, que pressionou o Ministério. Então, hoje a gente tem a possibilidade de trazer infraestrutura para feiras orgânicas, possibilidade de equipamentos para uma agroindústria de base orgânica. Então, é sempre interessante a gente pensar nessa possibilidade. E, por fim, uma conquista que também foi muito importante na 1211, que é a possibilidade de equipamentos e veículos para os sistemas de inspeção municipal. A portaria anterior a essa só permitia que a gente liberasse os veículos no caso de serviços de inspeção municipal ligados ao CISB. E aí significa, não vou entrar nisso, mas é um sistema de inspeção onde o serviço municipal equivale ao serviço federal, tem uma participação do Ministério da Agricultura nessa história. Não vamos entrar nisso, é tema de outras palestras, mas hoje não. O sistema de inspeção municipal quer se estruturar? Sim, ele pode pedir ao Ministério da Agricultura, pode elaborar um projeto para o Ministério, lembra que o dinheiro não é nosso, da emenda parlamentar. Elaborar um projeto onde você tenha veículos. Veículos podem ser para inspeção municipal e para assistência técnica rural. Só. Ana, mas não sempre liberou veículo no Rio de Janeiro? Não. Então, se vocês, o pessoal que já trabalha com a gente há bastante tempo, sabe a quantidade de veículos que a gente negou, porque é um bem que tem um olhar muito complicado dos órgãos de controle pela facilidade de desvio de uso. E muitas vezes pelo desconhecimento. Então, em nenhum momento aqui eu usei a palavra má-fé. Muitas vezes existe um desconhecimento do gestor e aquele veículo, aquele utilitário que é para estar rodando na zona rural, está em outra área da cidade, ligado a outra secretaria. Por isso, utilitários a gente não liberava até a publicação dessa portaria. E ainda assim ele está restrito a essas duas situações. 1211 de 2017, uma portaria mapa. Tá? Bom, série histórica, bem rapidinho, para vocês terem uma ideia do Rio de Janeiro. Os dados vão até 2016. A gente tem aqui o número de propostas. O que a gente percebe é que elas foram caindo ao longo dos anos. Eu acredito muito, pelo andar, que esse ano a gente vai ter um número bem maior de propostas, porque a gente já está passando 2016. A gente teve 134 propostas analisadas e um valor de 68 milhões indicados para o estado do Rio de Janeiro. Por que indicados? Bom, mantenho aqui a informação de indicados. Aqui a gente vê no gráfico de barras, esse volume através da série histórica, que também, obviamente, foi diminuindo ao longo dos anos. E aí isso conflui com aquela nossa ideia de que o Rio de Janeiro não é um estado interessante para aplicar no desenvolvimento agropecuário. Ideia que a gente considera equivocada. E aqui eu explico a história dos indicados. Percentual de convênios efetivamente celebrados. Aqui a gente chama de convênios, mas é uma forma genérica de chamar. Eles são contratos de repasse. A gente teve 25% celebrados e 75% não celebrados, dos 100% analisados e aprovados pelo Ministério da Agricultura. Por que isso? Mais ou menos um terço dos casos, a Prefeitura estava com restrições para receber recurso por conta de estar inscrita no CALC, então não pôde formalizar o convênio no final do ano. Não aprovação do plano de trabalho, isso já é mais na época do orçamento impositivo, quando se a Prefeitura não responde no prazo, é um impedimento técnico, ela perde a emenda. E contingenciamento. Houve indicação, mas não houve recurso efetivamente para poder beneficiar. Então, do nosso trabalho, 75% efetivamente não deu frutos. Mas 25% deu. E isso é muito legal.
Aqui o número de propostas de acordo com as regiões. A gente vê uma concentração na região sul. E quantidade de investimentos propostos. E aí é avassaladora a quantidade de patrulha mecanizada. A gente sabe que é muito importante, mas muitas delas vêm por conta daquela história que eu falei lá atrás. Mas no que eu posso investir? No que vai dar menos dificuldade para o Ministério da Agricultura? Trator, reta escavadeira e motoniveladora. Bom, gargalos. Estamos chegando ao final. Gargalos importantes que a gente observou ao longo desses 11 anos. Uma descontinuidade política, isso também não é novidade. Muitas vezes a gente, na troca do gestor, muda o foco, muda o olhar para o município e muitas vezes muda o plano de trabalho. Hoje não é mais possível, mas muitas vezes você não pode mudar o objeto, tá? Isso aqui já é legislação bem profunda, você não pode mudar o objeto, mas as metas a gente podia mudar. Então você bota um objeto mecanização agrícola, uma coisa genérica, leve, depois você muda as metas. Mas nesse caso a gente não pode mais, então essa questão agora já é um pouco mais limitada. Despreparo técnico eu já recebi telefonema assim do secretário falando: Ana, me ajuda, eu preciso muito desse equipamento, eu acredito. Só que eu não posso escrever por ele, eu não posso escrever pelo técnico, eu posso ajudar. A gente muitas vezes fala, eu estou lembrando de um caso específico que eu falei: pede para ele me mandar por e-mail para eu revisar o documento. Mas aquele documento tem que ser verídico, tem que ser legítimo que está ali. Tem que ser verdade, né? Ele é assinado pelo prefeito. Então, além das abas do SICOM, a gente pede vários documentos anexos para respaldar aquela aprovação. E a prefeitura minimamente tem que conseguir elaborar esses documentos. E muitas vezes não consegue. E não são, o nosso parecer dá o caminho certinho para que vocês consigam escrever. Documentação de apoio, projetos estruturados. Nem sempre a gente tem, e a execução tardia do plano de trabalho. Muitas vezes deixa para o final, aí agora o orçamento positivo é um estresse nos prazos, tem um feriado na prefeitura, como eu falei, e as coisas se perdem. Ausência do plano diretor municipal rural, que é uma ferramenta importantíssima para saber o norte. O gestor sabe para onde ele vai e onde ele quer chegar, e muitas vezes quando ele quer chegar. Conseguir é outra história, a gente tem várias interferências no processo, mas se você não tiver um rumo. Então, o plano ajuda muito nas tomadas de decisões na elaboração dos planos de trabalho. E a questão da inadimplência, que no orçamento impositivo ela não está valendo. Desafios. E aí, só para ilustrar, a gente chama de elefantes brancos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem casos antigos de planos de trabalho que foram aprovados, o equipamento foi comprado, mas o município não tinha realidade para usar aquele equipamento. Então, equipamentos para beneficiamento de um produto que não era produzido no município, mas a gente tinha intenção de fomentar. A gente precisava daquela agroindústria pronta para poder, mas não funcionou para poder. E aí o equipamento virou um elefante branco. Isso a gente hoje, por isso cada vez a gente está ficando mais criterioso, a gente precisa saber o que o município produz, qual é a realidade dele para poder aprovar. Então, a compra de pá carregadeira de esteira, mas você não tem um caminhão prancha para transportar. Ela não vai rodar no asfalto, né? Equipamentos para beneficiamento quando você não tem o produto a ser beneficiado. Equipamentos incompatíveis, isso era bem mais antigamente, na aquisição de implementos que são incompatíveis com os tratores que o município dispõe. Desvio de uso dos veículos utilitários. Equipamentos exclusivos da área rural utilizados na área urbana. Não pode. E aí, o que a gente trouxe para vocês? Umas fotos de algumas fiscalizações que a gente fez. Nesse caso, a gente encontrou a reta escavadeira trabalhando na área rural. Ok. Mais um indício de que essa reta escavadeira trabalha em outras áreas que não a rural e fazendo uma atividade que não é para o desenvolvimento agropecuário. Necessária, mas que não pode ser feita com recursos vindos do Ministério da Agricultura. Ela não tem os dentinhos dela, vocês estão vendo? Uma reta escavadeira comum é assim, ó. E aí, por que muitas vezes, gente, não estou generalizando. Esse aqui é um indício de que os dentes são removidos porque ela é utilizada na limpeza urbana. Então, é para levantar o lixo do chão. Caminhão. Esse aqui não é um indício. A gente foi verificar o uso desse caminhão nas nossas fiscalizações e ele estava pegando terra e levando para o lixão, trabalhando no lixão. É um caminhão para estar trabalhando, fazendo manutenção de estradas vicinais. Não está numa rotina dessas, né? Eu trouxe para vocês os casos mais comuns, nacionalmente. Não estou falando que é problema do Rio de Janeiro. Essa outra reta escavadeira, a gente
ver se é essa mesmo. A gente encontrou ela na cidade, na verdade a gente já sabia, era uma denúncia que ela estava na limpeza urbana, e a gente encontrou ela na cidade, olha aqui, com as pás e as vassouras carregadas ali na caçamba. Você não precisa de pá e vassoura para fazer manutenção de estrada vicinal, então ela não estava em trânsito por uma estrada vicinal, ela estava indo recolher o lixo. E esse é o terceiro caso de uma retroescavadeira, num outro município, também sendo utilizada de forma equivocada, porque ela estava trabalhando numa obra terceirizada, de uma empresa contratada para realizar essa obra, e na conversa a gente soube que o dono da empresa que estava presente era amigo do secretário de obras, e aí ele disponibilizou a máquina da agricultura, que na verdade era para estar na agricultura, mas é um outro, e eu não estou dizendo que também é má fé, eu estou dizendo que muitas vezes é desconhecimento, é muito comum as máquinas da agricultura serem desviadas ou administradas, é melhor assim a palavra, pela Secretaria de Obras. Isso é muito comum. Mas, gente, tudo está perdido, a gente tem um monte de casos de sucesso, a gente vê um monte de coisa bonita quando a gente está a campo, e é por isso que a gente segue trabalhando nisso. Por fim, a gente fala do fortalecimento da Secretaria de Agricultura, tem Secretaria de Agricultura que é tudo, e aí quando ela é tudo, ela não consegue ser muita coisa na agricultura, porque ela tem que ser tudo, então a gente já viu casos que ela ocupa um monte de funções, é importante fortalecer o secretário, é importante que ele tenha uma equipe, e que essa equipe seja capacitada, é importante que tenha orçamento, e uma gestão de equipamentos com sustentabilidade dos projetos. Por fim, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural é essencial, é um órgão de controle social, é ele quem vai estar olhando, quem vai estar... ele tem que ser visto pelo gestor, a gente acredita, como um órgão parceiro, e não como um órgão fiscalizador e cobrador. Também faz parte, mas ele também pode ser parceiro para pensar junto, né? A nossa legislação, a Portaria 140, ela exige que para a gente aprovar o plano de trabalho, tenha uma declaração do Conselho Municipal dizendo, ok, o Conselho, normalmente a gente pede uma ata da reunião, dizendo, ok, o Conselho discutiu, o quórum foi tal e a gente aprovou o uso desse recurso para esses bens. Então, isso é um dos requisitos que a gente pede. É isso, eu consegui no meu tempo, 11h20. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Esses são os nossos contatos. A equipe originalmente para esse tema era eu e a Ludmila Gaspar, então o pessoal que trabalha com a gente está acostumado a ligar para nós duas. Hoje, com a chegada dos colegas da SEAD, a gente vai ter novas pessoas trabalhando, e isso é muito gratificante. A gente tem o Almir e o Fábio, estão sendo incorporados à equipe. Eu não coloquei eles ali, como eles estão sendo incorporados agora, é judiação botar o telefone e o contato deles. Eu tenho aqui o nosso chefe, Celso Merola Juncker, que está presente, é o chefe da nossa divisão e apoia os nossos trabalhos e as nossas lutas aí nessa área. Quero dizer a vocês que o Ministério da Agricultura está de portas abertas para receber vocês, para tirar dúvidas, para trabalhar junto. A gente, quando faz as exigências nas análises, é porque a nossa função, a gente é servidor público e a gente cumpre legislações estabelecidas. Mas a gente quer o fomento do Estado do Rio de Janeiro, a gente quer o desenvolvimento, a gente quer que o recurso fique no Estado e que seja utilizado de forma responsável e próspera. Então a gente está aberto para ligações, para visitas, para reuniões, para o que vocês precisarem. Deixo aqui também os cumprimentos do nosso superintendente, Gilberto Alencar Melo, que também está de portas abertas para discutir com vocês. E é isso. Obrigada.